tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que vai aprender nesse vídeo sobre regra de 3 simples e composta. Isso mesmo, vários alunos me mandaram mensagens na internet pedindo: Amanda, por favor, faz um vídeo de regra de 3 composta. Aí eu pensei, nossa, lógico que eu vou fazer um vídeo de regra de 3 composta. E quando eu comecei a preparar essa videoaula, eu pensei, eles não sabem, mas eles podem errar por bobeira um exercício de regra de 3 simples. E por isso, nesse vídeo, eu vou falar sobre regra de 3 simples e composta. Porque não adianta nada você aprender a resolver um exercício de regra de 3 composta e, de repente, em uma prova, um simulado, um concurso ou vestibular, errar um exercício de regra de 3 simples, belezinha? Então, a gente vai começar com teoria e depois a gente vai resolver 4 exercícios. Então, eu vou resolver aqui no vídeo para você e no final eu vou deixar 3 exercícios para você responder, para você resolver com o que você aprendeu durante o vídeo. E eu quero que você, no final, deixe nos comentários qual é a resposta de cada um desses exercícios. E caso você ainda tenha alguma dúvida, não hesite, não deixe para depois, deixe nos comentários, tá bom? Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, porque eu sou a Amanda Berardo, a sua nova professora de matemática. E se você quiser me acompanhar também nas redes sociais, além aqui do YouTube, que é youtube.com/AmandaBerardo, você pode me encontrar no Instagram, @AmandaBerardo, ou também lá no Facebook, e tá aparecendo aqui embaixo o link do meu Facebook, belezinha? Então vamos para a teoria, vamos começar. Regra de 3, simples e composta. A primeira coisa que você tem que entender nesse tema, nesse assunto, é que existem grandezas e que essas grandezas, elas possuem ou não relação. Então, a primeira coisa em um exercício que você vai ter que fazer é avaliar: existe relação? Sim ou não? Bom, você vai perceber, tem relação. Aí a gente vai avaliar se essa relação é direta ou inversa. Então, Amanda, você falou grandezas, mas eu não sei o que são grandezas. São os elementos que estão sendo avaliados, perguntados no exercício. Por exemplo, pode ser a velocidade e o tempo. São 2 grandezas. Por quê? Porque podem ser medidos. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. A nossa altura é uma grandeza. Por quê? Porque ela pode ser medida. Ok, essa parte eu acho que você já entendeu. Agora eu quero que você preste atenção nas setas, porque é muito comum quando o professor na sala de aula vai explicar a regra de 3, ele utilizar as setas. No começo é bacana, é legal, vocês vão entendendo, mas quando ele chega na regra de 3 composta, que aí começa a colocar um monte de seta, aí o nó forma na sua cabeça. Aí você já não sabe mais o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional. E então, antes de falar qualquer coisa, eu quero que você preste atenção que a seta, você vai fazer disso uma lei na sua vida, um mandamento. A seta indica a relação. Então, vamos pensar, se tivesse os mandamentos da matemática, aí até lá no 5º, 6º, 7º mandamento, assim: a seta indica a relação. A seta indica a relação. Vamos pensar, se a gente começar a fazer os desenhos da seta e aparecer 2 setas para cima, ou seja, à medida que uma grandeza aumenta, a outra aumentar também, ou seja, 2 setas para cima, significa a relação entre elas é diretamente proporcional. Ou, se uma grandeza diminuir, a outra também diminuir também, 2 setas para baixo, significa a relação delas é diretamente proporcional.
mesma direção. Não significa necessariamente que o resultado vai ser menor quando a seta está para baixo, nem que o resultado vai ser maior quando a seta estiver para cima. Cuidado, tá? Então o mandamento é: a seta indica a relação. E se tiver uma seta para cima e outra para baixo, ou seja, à medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Significa que a relação entre essas grandezas é inversamente proporcional. A mesma coisa, se uma está para cima e outra está para baixo, não significa A vai ser menor ou A vai ser maior. Significa sentidos contrários, relação inversa. Belezinha? Ficou claro? Então, todo o exercício, qual vai ser o primeiro passo? Avaliar se tem relação. Show de bola. Se tiver relação, eu tenho que entender qual é o tipo da relação, se é direta ou se é inversa, para depois calcular. E é aqui o primeiro passo para você não cair, vamos dizer, numa pegadinha, para você não falar: ah, mas era pegadinha. Não, não era pegadinha. Tem teoria, e a teoria é essa. Avalia se tem relação e se tiver relação, avaliar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, a gente vai pro primeiro exercício da aula. Eu vou fazer primeiro os exercícios de regra de 3 simples. E o que é um exercício de regra de 3 simples? Qual a diferença entre a simples e a composta? Na regra de 3 simples, são dadas 2 grandezas. Então, como eu havia dito, tempo e distância, distância e o volume de combustível que precisa ter no carro, número de trabalhadores e tempo para entregar uma obra. Então, sempre avaliando 2 grandezas. E dessas 2 grandezas, a gente vai conhecer 3 valores e vai precisar encontrar um 4º valor. Então, regra de 3 simples é isso. A gente tem 2 grandezas, dessas 2 grandezas sabe 3 valores e quer encontrar o 4º valor, o valor desconhecido. Bom, então, regra de 3 simples é isso. O que é a regra de 3 composta? É quando tem mais de 2 grandezas, quando tem no mesmo exercício informações para 4, 3, 5, 7 grandezas e ali no meio delas vai ter um valor desconhecido para a gente encontrar, tá bom? Então vamos começar exercício de regra de 3 simples. Enunciado na tela. 1 quilo de algodão custa R$50. Um pacote de 40 gramas do mesmo algodão custa... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. A primeira coisa, a gente leu o enunciado. Se você está na prova ou estudando em casa com algum livro, alguma lista de exercício, qual é a minha indicação? Você vai grifar as informações. Se você tiver 2 cores para grifar, melhor ainda, porque aí você vai grifar com a mesma cor as informações de uma mesma grandeza. Então, nesse exercício, vamos dizer quais são as grandezas. Ele falou o quilo de algodão e o preço. Então, são 2 grandezas, porque o quilo a gente consegue medir. Então, ele é uma grandeza, né? A massa de algodão. O outro é o preço, que a gente também consegue medir. A gente vai organizar no papel as informações de uma grandeza separada das informações da outra grandeza. Então, nesse caso, quantidade de algodão. Ele falou 1 quilo e 40 gramas. Então, eu coloquei uma embaixo da outra. E é muito importante, o pessoal que tem pressa ou o pessoal que fala que tem dificuldade, não faz o básico. Então, se você é aquela pessoa que fala, eu não nasci para matemática, eu não sou de exatas, você tem que tomar cuidado nos detalhes. E aqui tem um detalhe, porque não é você escrever de qualquer jeito, tem que obedecer às informações das grandezas. Então, a informação de quantidade de algodão embaixo da informação de quantidade de algodão. E aí a gente vai colocar em outra, vamos dizer, coluna, numa tabela imaginária aqui, as informações do preço. Então, ele falou que 1 quilo custa R$50. Eu não poderia colocar os 50 na frente do 40 gramas, tá?
tá? Porque a relação não é desse com esse, é desse com 1 quilo. E X é o preço de 40 gramas de algodão, que é o que a gente quer encontrar. Beleza. Então, agora a gente tem que fazer o quê? Avaliar a relação entre as grandezas. Se a gente tiver que comprar menos algodão, a gente vai pagar mais ou menos por essa nova quantidade? A gente vai pagar um preço menor. Logo, a relação entre essas grandezas é diretamente proporcional. Ou seja, se aumenta a quantidade de algodão, aumenta o preço pago por ele. Se diminuir a quantidade de algodão, vai diminuir a quantidade paga por ele. Então, aqui eu vou fazer as setas que indicam a relação. Poderia ser ou as duas para baixo ou as duas para cima, porque seta indica a relação, não indica é maior ou é menor, ok? Bom, show de bola. E vou escrever DP, a relação entre elas é diretamente proporcional. E eu vou transformar isso em uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, é uma igualdade entre duas frações. Beleza. Aí, o que acontece? Qual seria um segundo ponto de tropeço nesse exercício? Que uma informação foi dada em quilograma e a outra em grama. E aí a gente precisa trabalhar na mesma unidade de medida. Ou todo mundo em quilo, ou todo mundo em grama. E para mim é mais fácil transformar quilo em grama. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, vai ficar a fração 1000 sobre 40 igual a 50 sobre x. E quando a relação é diretamente proporcional, a gente multiplica em cruz, ok? Porque tem muita gente que tem fixo o seguinte pensamento: a regrinha de 3 é só multiplicar em cruz. Cuidado, viu, amor da minha vida, porque não é assim. É só se a relação for diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, sim, é só multiplicar em cruz. Mas, se for inversamente proporcional, não funciona tão assim, tá? Então, você tem que prestar atenção, porque já eu vou resolver o exemplo do inversamente proporcional. Então, eu vou fazer 1000 vezes x igual 40 vezes 50. E mais uma dica, aproveita. Por quê? Quando tem um exercício que você está recorrendo à regra de 3 para determinar a solução, pode acontecer uma multiplicação e aparecer uns números grandes. Então, o que eu gosto de fazer? Sempre que possível, eu gosto de simplificar o número antes de multiplicar. Então, olha só, eu posso simplificar um zero do 50 com um zero do 1000, porque é um de cada membro, ok? E eu posso simplificar esse zero do 40 com o zero do número que ficou 100, né? Era 1000, caiu para 100, e agora o 100 vai cair para 10. Ou seja, a gente vai ter aqui uma nova equação, 10 vezes x, 10x, igual a 4 vezes 5, que é 20. E é muito fácil encontrar o número que vezes 10 dá 20. É o 2. E aí, aqui aparece a resposta, que 40 gramas de algodão custaria R$2, o que para nós seria a alternativa B. E aí, o que você me diz da resolução desse exercício? Exercício de regra de 3 simples, em que as grandezas, elas eram o quê? Diretamente proporcionais. Tá bom? Agora a gente vai para o segundo exercício enunciado na tela. Um trem percorreu uma distância em 2 horas, a velocidade média de 90 km por hora. Se a velocidade média fosse de 45 km por hora, esse trem faria a mesma distância em... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Por quê? Você pode falar, nossa, Amanda, mas você está falando de velocidade, está falando de tempo. Isso não é um exercício de física? Você também poderia resolver pela física, pela fórmula da física, velocidade é igual a distância sobre tempo e tá tudo bem. O importante é chegar na resposta correta.
Mas o que eu quero que você preste atenção nesse exercício é como que eu resolveria esse exercício utilizando uma regra de 3. Primeiro, vamos avaliar e ver se tem relação entre essas grandezas? Quais são elas? É o tempo e a velocidade. Quanto mais rápido eu for com o carro, se eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo? Ele diminui. Ah, mas e se eu diminuir a velocidade? O que vai acontecer para uma determinada distância? Para eu percorrer uma determinada distância? Vai aumentar o tempo. Então, existe uma relação e ela é de que forma? Ela é inversa, ou seja, o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou anotar as informações que foram dadas no enunciado. Primeiro, eu sempre anoto as grandezas. Então, grandeza, tempo, que foi dado em horas. Grandeza, velocidade, que foi dada em qual unidade de medida? Em quilômetros por hora. E aí, lembra que eu falei? Eu preciso prestar atenção nas informações, para não colocar uma informação que é tempo no lugar da velocidade. E também relacionar que para esse tempo é com qual velocidade, ok? Então, a gente vai colocar 90 e 45 são as velocidades, e quando o carro estiver a 90 km por hora, o tempo que ele demora é de 2 horas. Bom, acabamos de avaliar a relação e vimos que ela é inversa, ou seja, se eu diminuo a velocidade, consequentemente o tempo vai aumentar, e a relação entre elas é inversamente proporcional. Escreva, aproveite enquanto está na regra de 3 simples, que é mais fácil, que tem menos grandezas sendo avaliada, para você já criar o hábito de estou avaliando, é inversamente proporcional, escrevi, estou avaliando, é diretamente proporcional, aí você vai colocar DP, ok? Porque tudo isso vai fazer diferença lá na regra de 3 composta. Bom, show de bola! Então, eu vou montar a proporção, que é a igualdade entre duas razões, entre duas frações. Vai ficar 2 sobre x igual a 90 sobre 45. Eu copiei do jeito que estava organizado ali. Se eu for resolver direto dessa proporção, eu tenho que pensar assim, quando as grandezas são inversamente proporcionais e eu copio exatamente do jeito que eu montei a tabela, eu vou fazer a multiplicação direto e reto. Por isso que eu falo assim, não é regrinha de 3 multiplica em cruz. Se você está em um exercício que é regra de 3 simples, que a relação entre as grandezas é inversamente proporcional, se você não inverter uma das frações, a multiplicação ela não é em cruz, ela é o quê? Ela é direto e reto. Então, nesse caso, a gente teria que fazer x vezes 45 igual a 2 vezes 90. Ai, Amanda, eu poderia colocar o x no segundo membro? Sim, poderia, mas aí ficaria 2 vezes 90 igual a x vezes 45, beleza? Mas, Amanda, minha professora explicou diferente. Sim, qual é um outro jeito que esse mesmo exercício, essa mesma teoria poderia ser explicada? Olha só, quando a relação é inversa, uma das frações você vai inverter. Então, eu vou pegar aquela que tem os números, que não tem a letra, que não tem a incógnita, tá bom? Vou inverter. Faço o 45, que é no denominador, passo ele para o numerador. E o que é numerador passa para o denominador. Aí sim, quando você inverte a fração, realmente você vai multiplicar em cruz. Então, você vai escolher o que for melhor para você lembrar. Ah, Amanda, eu não quero ficar lembrando de trocar a fração. Ok, então você tem que lembrar que quando a relação é inversa, a multiplicação é direta e reta. Beleza? Ah, eu prefiro sempre multiplicar em cruz. Show de bola, tá tudo bem também. Mas aí, nesse caso, tem que lembrar de inverter a fração. Ok? Bom, o resultado final é o mesmo e aqui mais uma vez, pessoal, olha só, sempre que for possível, por menor que for o número, eu gosto de simplificar para trabalhar com números menores. Então, olha só, o 45, ele é bem legal para simplificar com o 90, porque 90 é 2 vezes 45. Então, 45 dividido por 45 vai ficar 1x. 90 dividido por
por 45 vai ficar 2. 2 vezes 2, 4. 4 horas, o que para nós era a alternativa C. E você pode estar pensando, nossa, Amanda, mas eu acho que nem precisava fazer toda essa conta. E eu vou falar, realmente não precisava, porque olha só, você já viu que tem relação, viu que a relação é inversa, e mais do que isso, você percebeu que o 45, ele é a metade do 90, ou seja, ele diminuiu dividindo por 2, ou seja, é como se eu pegasse esse resultado e fizesse dividido por 2. Se a relação é inversa, o que vai acontecer do outro lado? Ele vai aumentar, e vai aumentar de qual maneira? O que é o inverso do dividir por 2? É multiplicar por 2, e 2 vezes 2 dá 4. Viu? Que outra maneira dava para resolver esse exercício? Gostou? Deixa lá nos comentários para eu saber o que você está achando desse vídeo. Belezinha? E agora a gente vai para o terceiro exercício do vídeo. E agora a gente vai para a regra de 3 composta. E como eu falei antes, um exercício ele vai ser de regra de 3 composta quando nele estiver sendo avaliada, estudada mais de 2 grandezas, ou seja, 3 grandezas, 4 grandezas, e aí no meio delas tem um valor para a gente descobrir, ok? Vamos lá? Enunciado na tela. Uma família de 6 pessoas consome em 2 dias 3 quilos de pão. Quantos quilos serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando ausentes 2 pessoas? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar. Quais são as grandezas que esse exercício está avaliando? Está perguntando. Olha só. Volta no exercício e vai grifando. Ah, ele falou 6 pessoas. 6 pessoas. 2 dias. Aí você grifa 2 dias. 3 quilos de pão, 3 quilos de pão, ok. Aí quantos quilos? Ah, quantos quilos é o que ele quer saber. Então tá, o X vai estar ali no quantos quilos. Para alimentar durante 5 dias, então 5 dias. Ah, de novo ele falou de dias. Ausentes 2 pessoas. Cuidado, porque ele falou ausente 2 pessoas. Ele não falou que vai ter apenas 2 pessoas. E aí o pessoal que fala que tem dificuldade de interpretação de texto vai colocar a culpa aqui. Ah, mas é que eu não li direito. Aí, ó, não é que você tem dificuldade na interpretação de texto. Você não leu direito o texto. Então não precisa sair com fome, atropelando, comendo as palavras. Respira fundo antes de começar um enunciado que for um pouco mais extenso o texto. Concentra, fala, não, esse é maior, preciso prestar mais atenção. E aí vai grifando, você vai ver que com o tempo você vai melhorando, tá? Então, olha só, organizei as grandezas, pessoas, número de pessoas, o tempo que foi dado em dias. Então, se quiser, você até anota, o tempo está em dia. Ou você coloca direto dia, não tem problema. E o pão, e a quantidade de pão, em qual unidade de medida? Quilogramas, show de bola. E aí vou começar a encaixar as informações que foram dadas. 6 pessoas, 2 dias, 3 quilogramas. Vamos prestar atenção para não misturar, para não colocar o número no lugar errado. Aí ele pergunta, quantos quilos de pão? Então, eu coloco o X aqui no quantos quilos de pão. Essa família precisa durante 5 dias, então o 5 está embaixo do 2, se 2 pessoas estiverem ausentes. Tinha 6, 2 foram embora, vão restar quantas pessoas? 4. Então, beleza. Primeira etapa da resolução do exercício é essa. Agora, o que a gente tem que avaliar? Tem que avaliar a relação entre as grandezas. Se existe uma relação direta ou se essa relação é inversa. E aqui a gente vai lembrar do quê? Do mandamento da seta. A seta só indica a relação. E olha só, qual é a primeira seta que você vai colocar? Você vai colocar sempre na regra de 3 composta a seta onde está o X, onde está o valor desconhecido. Ah, Amanda, mas eu vou colocar a seta para cima ou para baixo?
para onde você quiser, porque a seta é sua. A minha seta eu vou colocar para cima. E aí, o que significa se a minha seta está para cima? Significa que toda outra seta que eu colocar para cima, em outra grandeza, vai indicar que a relação entre as grandezas é diretamente proporcional. Se eu coloquei a minha seta no X para cima e vou avaliar, e numa outra grandeza eu colocar a seta para baixo, significa o quê? Que a relação entre as grandezas é inversamente proporcional, ok? Não significa número menor nem número maior. Combinado, pessoal? Vamos continuar. Vamos lá. Pessoas e pão, porque aí a gente sempre vai avaliar com aquele valor que eu quero descobrir, ok? Então vamos lá? Se eu tiver menos pessoas, eu vou precisar de mais pão ou menos pão? Menos pão. Menos pessoas consomem menos pão. Ou seja, a relação é diretamente proporcional. Acontece na mesma direção. Logo, se eu fixei a primeira seta para cima, você fixa a outra seta para cima também. Ou se isso for te confundir muito, colocar seta para cima, seta para baixo, você só coloca assim, ó, DP, que isso é o mais importante de tudo. Saber se é direta ou se é inversa, que é isso que vai influenciar na hora da conta, tá bom? Vamos avaliar agora dias e pão. Se eu tiver mais dias para essas pessoas comerem, independente do número de pessoas, eu vou precisar de mais pão ou de menos pão? Eu vou precisar de mais pão. Tem pessoas comendo por mais dias, eu vou precisar de mais quantidade de pão. Logo, a relação entre essas duas grandezas, o tempo e a quantidade de pão, ela é o quê? Ela é diretamente proporcional. Então, diretamente, mesma direção da seta. Aí você coloca a seta para cima, porque é a mesma direção. Mas se a seta te complica muito, você não escreve a seta. Você vai escrever o quê? Que é o mais importante. Você vai escrever DP. A relação entre elas é diretamente proporcional. E aí a gente vai começar a fazer conta. Como que é a conta na regra de 3 composta? Você isola esse valor que você quer encontrar, essa incógnita. Então, é 3 sobre x, a gente vai escrever 3 sobre x igual. E vai fazer o produto das outras grandezas. De que forma que a gente faz o produto? Se é diretamente proporcional, a gente vai copiar da mesma maneira, montar a fração com o numerador o número que está em cima e denominador o número que está embaixo. Caso a relação seja inversamente proporcional, aquela grandeza que é inversa, a gente inverte. O que está em cima passa para o denominador e o que está embaixo passa para o numerador, tá bom? Então, vamos lá. É diretamente proporcional e é diretamente proporcional, eu copio na mesma direção. 6 sobre 4, 2 sobre 5, tá aqui. E lembra que eu falei, sempre que possível, eu gosto de simplificar. Mas só para aliviar você que está assistindo, você que não gosta de simplificar, esse eu não simplifiquei no começo, olha só. 6 vezes 2, 12, era número pequeno, não tem problema. 4 vezes 5, 20. E aqui a gente vai multiplicar em cruz, por quê? Porque já está organizado, né? Lembra que eu falei? Em cruz é só depois que a gente organizou tudo, então já está organizado. X vezes 12, 12x, 3 vezes 20. E aqui, aqui eu não aguento, né? É que eu quero simplificar. Então, 12 simplificado por 3 vai dar 4. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 20 é 20. Qual é o número que vezes 4 dá 20? É 5. 5 quilogramas, o que para nós é a alternativa B. E aí, agora, depois dessa explicação, fez sentido a resolução de um exercício de regra de 3 composta? Conta para mim lá nos comentários. E se não ficou muito claro, não tem problema. A gente vai resolver outro exercício para você fixar bem legal como é que resolve o exercício de regra de 3 composta. Vamos lá? Enunciado na tela. Para asfaltar 1 quilômetro de estrada, 30 homens gastaram 12 dias trabalhando 8 horas por dia. 20 homens para asfaltar 2 quilômetros da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, gastarão.
volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Leu o texto, o que você vai fazer em seguida? Vai grifar as informações das grandezas. Então, você vai grifar lá 1 quilômetro de estrada, 30 homens, 12 dias, 8 horas por dia. Depois, 20 homens, 2 quilômetros, mesma estrada, 12 horas. E o que ele quer saber? Gastarão, se você olhar lá nas alternativas, vai aparecer tudo em dias. Então, ele quer descobrir o novo número de dias, o novo prazo para a entrega da obra. Então, beleza, leu, grifou, o que você vai fazer em seguida? Vai começar a escrever as grandezas do exercício no seu papel de resolução. Então, aqui, eu escrevi, uma grandeza é distância, que está sendo calculada em quilômetros. Aí tem um número de trabalhadores. Então, esse T para mim indica trabalhadores. Você vai escolher o jeito que você quiser para indicar a grandeza. E aí tem mais 2 grandezas de tempo. Você fala, ai meu Deus, e agora? Um tempo está em quê? Está em dias. Você vai lá e escreve dias. O outro está em horas. E aí, vamos encaixar os números. E aí, cuidado para não misturar número errado, tá? Então, 1 quilômetro com 30 trabalhadores durante 12 dias, trabalhando 8 horas por dia. E depois, 2 quilômetros, 20 trabalhadores, trabalhando 12 horas em cada dia, vai gastar X dias. Quantos dias? Beleza? Então, leu o texto, grifou as informações, escreveu as grandezas, organizou os números de cada grandeza. Agora, a gente vai para a seta. Aí você me diz, Amanda, mas para onde eu coloco a seta? Amore, a seta é sua, você coloca onde você quiser. A minha, eu vou colocar para baixo, ok? Então, agora a gente vai avaliar cada grandeza comparada com o X, com o número de dias. Então, vamos pensar. Era 1 quilômetro, vai passar para 2 quilômetros. Se eu tiver uma distância maior para executar o serviço, eu vou demorar mais dias ou menos dias? Eu vou demorar mais dias. Ou seja, a relação entre as duas grandezas ela é diretamente proporcional. Já anota, DP. E aí, nesse caso, se a seta está para baixo, o que significa nesse momento, para mim, diretamente proporcional? Seta para baixo. Não significa menor, tá? Significa a relação para baixo é diretamente proporcional. Agora, número de trabalhadores e tempo em dias para executar o serviço. Se eu tiver de 20 para 30, de 30 para 20, se diminuir a quantidade de trabalhadores, vai demorar mais dias ou menos dias para o serviço ficar pronto? Vai demorar mais dias, relação inversamente proporcional. Se um diminuir, o outro tem que aumentar. Ou seja, inversamente, já coloca aqui, olha, independente da seta, inversamente proporcional. E isso é importante porque significa quando a gente for fazer conta, quando a gente for montar a proporção, essa relação aqui a gente vai ter que inverter a posição dos números. 30 que está em cima vai para baixo, 20 que está embaixo vai para cima, tá bom? No caso da seta, aqui seria para cima. E horas com dias. Se os trabalhadores trabalharem mais horas por dia, vai demorar mais dias ou menos dias para o serviço ficar pronto? Vai demorar menos dias. Ou seja, a relação é inversamente proporcional. E isso, amado, isso, amada, é você que vai fazer sozinho na hora de resolver o exercício. Então, não tenta decorar uma regra, porque não tem regra, tem interpretação. E essa você vai fazer, vamos dizer, em silêncio na hora da prova. Você vai fazer no pensamento. Você vai pensar, se isso aumenta, aquilo lá... Aí você que descobre, diminui, aumenta, tá bom? Essa é a sacada do exercício de regra de 3. Bom, a gente tinha visto relação inversamente proporcional. Anota aqui, ó, inversamente proporcional. Nesse caso, as minhas setas, essa daqui ficaria para cima. Agora a gente vai para as contas. E nas contas, eu isolo que tem x, 12 sobre x igual... Tudo que é diretamente eu copio na mesma ordem, então 1 sobre 2, e o que for inversamente eu inverto. 30 sobre 20 vai inverter, 20 sobre 30.
8 sobre 12 vai ficar como? Inverte, porque é inversamente proporcional, 12 sobre 8. E aqui sim, amado, aqui eu vou simplificar. Você gostando ou não, tem que praticar para trabalhar com números menores, porque senão, olha, 20 vezes 12, 2 vezes 3 vezes 8, não tem problema, você pode fazer, mas vai trabalhar com números maiores, tá? Então, olha só, o 12 e o 8 a gente consegue simplificar por 4. O 12 dividido por 4 vai dar 3. E o 8 dividido por 4 vai dar 2. Esse 3 com esse 30 a gente também consegue simplificar. Por 3 o 3 dá 1, por 3 o 30 dá 10. Aqui eu posso cortar o 0 do 10 com o 0 do 20. O 2 eu consigo simplificar com 2, vai ficar 1 e 1. Ou seja, 12 sobre x vai ficar igual a 1 vezes 1 vezes 1. Opa! E 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2. Na simplificação que eu tinha feito antes, não tinha simplificado tanto, mas olha só, vai dar o mesmo resultado, olha. 2 e 4, simplificando por 2, vai dar 1 e vai dar 2, que é o resultado aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Deu o mesmo resultado. Aí multiplica em cruz, porque já deixou tudo organizado. 2 vezes 12, 48, 1 vezes x, 12 vezes 2, 24, que já é aqui, né? E 1 vezes x, x. É que na simplificação que eu fiz quando montei, eu não tinha simplificado tanto, né? Viu? Eu sou a louca da simplificação. Sai simplificando tudo que der. Então, aqui, x igual a 24, tá bom? O 2 passaria dividindo, também daria 24, que para nós é a alternativa C. E aí, o que você achou do vídeo todo, desse exercício especificamente, da explicação de regra de 3 simples, da explicação de regra de 3 composta? Deixe o seu comentário, eu espero que tenha te ajudado. E se você conhece outras pessoas que também precisam desse apoio em matemática, dessa ajuda, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Belezinha? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!